Pois é, então a gente comentou aqui, né, que o Brasil não pretende adotar a política de reciprocidade de imediato, mas não é uma alternativa que o governo federal dispensa. Inclusive, o próprio ministro da Indústria e Comércio se pronunciou sobre isso, falou sobre a utilização dessa lei da reciprocidade. Vamos aqui para o telão para explicar exatamente qual é esse posicionamento que o Brasil até agora pretende adotar. O ministro diz que o Brasil vai usar a reciprocidade quando for necessário. Ele, inclusive, não deu uma data nem afirmou exatamente quando isso deve ocorrer, mas deixou em aberto, sim, essa possibilidade. Segundo o Márcio Elias Rosa, que é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a reciprocidade precisa ferir o adversário e não apenas irritá-lo. Lembrando que a tarifa entrou em vigor nesta quarta-feira. Então vamos lá para a matéria do David, que fala o seguinte, que o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou hoje, quarta-feira, que o Brasil pode adotar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos em relação à tarifa de 25% aplicada aos produtos brasileiros, mas que isso será feito com cautela e quando for necessário. Ele disse o seguinte, vamos ler aqui a aspa dele completa, a frase completa. Ele disse que gosto de dizer que se você for adotar a reciprocidade, você precisa ferir o adversário, não apenas irritá-lo, porque senão você perde o controle, o domínio da negociação. O Brasil tem esse instrumento, vai usar esse instrumento, mas quando for adequado, quando for necessário. Ele falou, então, em uma entrevista à Rádio Bandeirantes. Lembrando que a lei da reciprocidade foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada no início de 2025. Essa legislação prevê medidas que o Brasil pode tomar caso um país parceiro tome medidas que prejudiquem as exportações brasileiras sem uma justificativa plausível. O Brasil poderia, então, por exemplo, impor taxas e impostos sobre produtos dos Estados Unidos, também retirar benefícios comerciais e suspender direitos de patentes ou propriedade intelectual. Outras medidas que a gente, inclusive, falou aqui nessa entrevista, nessa conversa com o Leonardo, que o Brasil tem outras formas também de impactar os Estados Unidos, de punir, digamos assim, os Estados Unidos, ou de se proteger, que não sejam somente aplicando a mesma taxa, espelhando a mesma taxa aos produtos americanos. A nova tarifa imposta pelo governo de Donald Trump entrou em vigor nesta quarta-feira e afeta pelo menos 7,2 bilhões de dólares das exportações brasileiras para os norte-americanos. O ministro enfatizou também que houve, no período de 30 dias, mais de 30 encontros nos quais os termos que levaram à aplicação da tarifa de 25% foram debatidas entre os dois países, entre Brasil e Estados Unidos, mas que os Estados Unidos tomaram uma decisão que não corresponde à realidade. O Brasil negociou, foram mais de 30 reuniões. Em todas as reuniões, alguma proposta e alguma discussão. Mas é difícil demover quando a outra parte tem dificuldade para se conectar com a realidade. Foi o que ele frisou na entrevista. Em 2025, as exportações brasileiras para os Estados Unidos somaram 38 bilhões de dólares. Conforme o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, o Laudemir Miller, com base nos dados do ano passado, a agência estima esse impacto de 7,2 bilhões de dólares. Tem gente também falando outras estimativas que chegam até 11 bilhões. Então, de fato, são medidas que vão impactar muito o mercado brasileiro e, como eu já tinha afirmado por aqui, essas instituições também prevêem um impacto para a indústria americana. Inclusive, empresas dos Estados Unidos tentaram argumentar junto a Donald Trump para que ele não aplicasse essas tarifas, justamente porque isso iria impactar nos negócios delas. E, para completar também só um outro ponto que o ministro Márcio Elias trouxe nessa afirmação aqui, ele disse que eles tentaram muito dialogar com os Estados Unidos, mas que foi difícil mudar a ideia deles. A gente ouve muito isso nos bastidores, o entendimento do próprio governo brasileiro, de algumas pessoas ali, auxiliares do presidente Lula, é que de fato foi uma decisão política. A gente viu diversas pessoas afirmando isso, que por mais que se tentasse dar uma aparência técnica a essa seção 301, a investigação que levou à aplicação dessa tarifa, que existia um teor político, um viés político ali por trás e que por isso
essa medida foi aplicada, de fato, no fim das contas, aplicaram a tarifa de 25%. Mas agora eu vou chamar um outro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para você que está pela televisão, mas para você que segue pelo YouTube, fica aqui porque a gente